Shalom, shalom, lekulam, paz, paz para todos. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Sefer HaBahari. Em geral, o conceito Shechakim indica as Sefirot de Netzach, vitória, e Hod, esplendor. Conforme observamos anteriormente, essas duas Sefirot são a origem da profecia. Já explicamos nos estudos anteriores que a Sefirá de Netzach é a Sefirá relativa a Moshe Rabbeinu, Moisés, o maior Navi, o maior profeta. E Hod, o seu irmão, Aharon, o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote. Conforme observamos anteriormente, essas duas Sefirot são a origem da profecia, da visão e da inspiração. O conceito de uma visão tanto revela quanto encobre, permitindo que apenas ser visto o que for apropriado para o profeta, o que for apropriado. Por isso, a visão contém nuvens espessas, pois somente vemos o eterno através de uma nuvem espessa. Hashem se esconde nessas nuvens espessas. E o que pode ser visto é visto através de dois níveis sefiróticos chamados de Netzach e Hod. Então, vamos continuar. Pois somente vemos Hashem através de nuvem espessa. Esse é também o significado de nuvens espessas na revelação do Sinai. Ou seja, o que foi revelado era aquilo que foi do interesse do Criador que fosse sabido por Bnei Israel. O Zohar Kadosh fala que, para ver que o nível de revelação foi tão incrível, que os nossos mestres, sim, porque nós dizemos os nossos mestres, porque Jó, por exemplo, Jó está no Tanar. Jó não era um judeu, Jó era um Benoach. E há muito para se aprender no livro de Jó. Então, Jó é um mestre para nós. E claro que o livro de Jó foi escrito segundo a opinião de alguns sábios, que foi escrito por Moisés, Moshe Rabbeinu. Mas é um livro, um relato de uma pessoa não judia, um justo, um tzadik. Nuvens espessas, ou seja, Hashem se revelou totalmente para Bnei Israel? Não. O ser humano é incapaz de compreender tudo sobre o Criador. Então, a revelação foi como em nuvens espessas. E o Zohar Kadosh, como falei ainda há pouco, traz o relato que o ser humano não pode suportar toda a revelação, toda entre aspas, porque é uma coisa que é difícil de cogitar em se tratando do eterno, que é incognoscível. Nós somos incapazes de conceber tudo sobre o Criador. Isso é impossível para qualquer criatura, por mais elevada que seja. Então, a revelação, mesmo a revelação do Sinai, é como nuvens espessas. E
o ser humano só pode ver o Criador depois que ele desencarna. Ele passa a ver o plano espiritual de uma outra forma. E vê sem cascas, sem as cascas. Ele vê a realidade, porque as cascas, que são criadas através dos Tsimtsumim, do processo de constrição, que possibilita que nuvens espessas, escuridão seja para o Criador um lugar onde ele se esconde. Só que essa percepção é só para nós, criaturas, somos seres ilimitados, porque para o Eterno, até essa escuridão é luz. E Hashem não vê, essa percepção não é em relação ao Criador para com sua criação. Tudo ele vê o bem em tudo. Mas para nós, então, o conceito de constrição, de ocultamento, é patente. Nós não conseguimos ver o Criador na coisa criada, porque há um ocultamento. E a Hashem assim escolheu que fosse dessa forma. Então, no Monte Sinai, Lao Zoa fala que quando eles receberam a revelação foi tal, um nível tal, que eles, a cada pronunciamento de cada mandamento, saber 10 mandamentos, a cada vez que a Bate-Cola, a voz celestial, falava uma das mitzvot, do decálogo, das 10 palavras, dos 10 mandamentos, Bnei Israel falecia. Morria, caiu um durinho. E ressuscitavam para ouvir o mandamento seguinte. O segundo, quando eles ouviam, morriam, ressuscitavam para escutar o terceiro, e houve 10, pelo menos 10 mortes e 10 ressurreições. Então, mesmo assim, um nível tão elevado é considerado ainda como nuvem espessa. Por quê? Era o que Bnei Israel poderia entender, compreender sobre o divino. Imediatamente abaixo de Netzach, vitória, e Hod, esplendor, Shechakim, quer dizer céus, é a Sefirá de Yesod, fundação. Então, quando se fala de Shechakim, céus, está se falando dos níveis de profecia, Netzach, que tem como eu falei anteriormente, Moisés, Moshe Rabbeinu, o Melnavi e seu irmão Aharon correm a Gadol, e também a Sefirat de Yesod, fundação, que tem como o pastor do mundo, Yosef Hatzadik, Yosef José, do Egito, Mitzrayim. Chamada justo Tsedek. Então, esse nível de Yesod, essa Sefirá é chamada de fundação, chamada de justo Tsedek. Esse é o conceito implícito em os justos, fundação do mundo. Então, quando os sábios falam justos, a fundação do mundo, está falando da dimensão da Sefirá de Yesod, que corresponde no homem ao órgão sexual. Por isso, Hashem pediu para que Abraham circuncidasse o órgão, não só o seu próprio órgão, mas o de todos de sua casa. E essa mitzvah é para o judeu hoje realizar no 8º dia, sendo que Abraão fez com mais ou menos 99 anos, e é um mérito para quem, mesmo quem não é judeu, fazer a Brit Milá. Porque a Brit Milá, o prepúcio, ele esconde não só sujeira física,
mas sujeira espiritual, impedindo que a sua rabade, a rabade dessa pessoa, venha compreender sobre o Criador, porque o Eterno não fez o homem pronto. Deixou para ele, para o homem, concluir esse processo fazendo Brit Milá. Inclusive, numa discussão entre o Turnus Rufus, um Rechaim de Edom, em Roma, que tentava envergonhar Rabi Akiva, pergunta, isso consta no Tratado Brachot, pergunta: o que é mais belo, a maçã ou uma torta feita da maçã? Aí, a maçã, do que a maçã, Rufus era um sábio, laico e maldoso, e tentando envergonhá-lo perante o imperador, o rei de Roma. E Rabi Akiva dizia para ele: olha, a maçã foi feita pelo Criador. Assim, fazendo uma metáfora, assim como o homem foi feito pelo Criador. Então, isso para falar de Brit Milá, porque a Brit Milá havia sido proibida pelo Império Romano. E Rabi Akiva dizia: a maçã foi feita pelo Criador, é muito bela, muito maravilhosa, mas a torta é melhor ainda, porque o homem passou por todo um processo com o trigo, né? E colocou para assar, colocou a torta por cima, colocou a calda. Então, o que o homem colocou a mão e melhorou o processo da criação, porque somos co-criadores. E isso para estabelecer uma metáfora entre a Brit Milá, que o homem, Hashem fez o homem, mas que deixou para o homem terminar o processo. Então, quando o homem termina, faz o Brit Milá, ele está muito melhor do que quando Hashem trouxe ele aqui para o mundo. Então, Yesod é a fundação chamada justo, Tzedek. Esse é o conceito implícito e os justos a fundação do mundo. Esse Turnus Rufus era um rachá, mas no final, né, o rachá, ele teve o fim dele, né? Ele teve o fim que mereceu. Então, inclusive, a esposa dele, que era uma mulher justa, que foi tentar o Rabi Akiva, para ver se o Rabi Akiva tinha qualidades morais, e tentou o Rabi Akiva de forma sensualista, exibindo sexualidade, se insinuando. E Rabi Akiva disse para ela, olhou para ele e riu, porque viu pela nevoar, pela profecia, através do Ruach HaKodesh, que ela estava destinada para ele por mulher, após a morte de Turnus Rufus. Então, até isso, né? O Urachá perde, né? Perde tudo que tem, perde até a sua esposa para o justo. Perde tudo. Ela fez processo, claro, de conversão ao judaísmo, e os filhos de Rabi Akiva com essa mulher vieram a ser grandes Rahamim, inclusive participando do Sanedrim. Existem duas maneiras de Hashem julgar o mundo: o atributo do julgamento, Midat Adin. Em hebraico, atributo de julgamento quer dizer Midat Adin. E o atributo da misericórdia, Midat Arachamim. O atributo do julgamento exige uma resposta única, fixa, inflexível. Para qualquer erro, eu expliquei no estudo anterior que a Sefirat de Malchut, que está mais intimamente ligada à questão do julgamento, porque não tem com quem compartilhar. As demais Sefirot acima dela, a saber, as 6 Sefirot chamadas de Ze-Anpin, que são 6 dimensões, desde Hesed até Yesod, elas têm como compartilhar entre si. Mas quando chega em Malchut, não há como compartilhar. Por isso que é inflexível, única
fixa e inflexível, a Sefirat de Malchut. Para qualquer erro, enquanto o atributo da misericórdia admite numerosas respostas flexíveis. Vamos ver isso. Aqui estamos então com o Sefirot segundo Gra, um grande cabalista, e eu coloquei aqui em verde proposital para mostrar o que se chama a nomenclatura Ze e Anpin, que começa com Hesed, Gevurah, ou seja, bondade e severidade, e Tiferet, que é o contrabalanço. É o que vai contrabalancear os extremos, né? Bondade e severidade. O equilíbrio. Já o equilíbrio entre a vitória e o esplendor, entre esses níveis chamados de Shechakim, de céus, como eu expliquei ainda há pouco, é Yesod, que é o fiel da balança, que é chamado do fundamento, o alicerce. Então, essa linha de Hesed e Tiferet, existe uma nomenclatura chamada Hagat. Hagat quer dizer as primeiras letras de Hesed, o C, o G e o T de Tiferet, Hagat. E a linha de baixo é chamada de Nehi, de N de Netzach, Rod, o H de Rod e o I de Esod, Nehi. Mas essas 6 Sefirot que estão aqui, ó, pintadas de verde, é chamada de Zeanpin. Zeanpin. Você vê lá que o Magen Davi, que é aquela estrela de Davi, ela tem 5 vértices. Popularmente falando, 5 não, 6 vértices. 6 vértices. Faço aqui a correção, 6 vértices. Cada vértice daquele corresponde a uma sefirá dessa. Quantas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 vértices do Magen Davi, que é chamado Zeanpin, a nomenclatura cabalística. A primeira linha, Hagat, e a segunda, Nehi. E aqui em cima, que é chamada as mentalidades, nós chamamos de Rabad. Claro que está faltando uma sefirá aqui entre Rochma e Binah, que é o Daat. Ela não consta aqui porque ela é chamada uma quase sefirá. Mas essa linha é chamada de Rabad. Então, Rabad, Hagat e Nehi. Elas têm como compartilhar entre si. Mas Malchut é um aspecto de inflexível, único, por isso é chamado de um aspecto de juízo, e é uma sefirá feminina. Por isso é chamada também de Shabat. Shabat é um aspecto feminino. Os 6 sefirotes de Zeanpin correspondem aos 6 dias da criação. Você pode chamar domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Em hebraico vai ser Yom Rishon, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi e Yom Shishi, Beshabat e Shabat, que é Malchut. Então, os 6 dias da semana estão no aspecto do masculino. Os 6 milênios em que o mundo, Olam Hazé, este mundo, e o 7º é a era messiânica, que é um nível do feminino, um nível feminino. A era messiânica está no nível do feminino. Mas nós estamos ainda no nível do masculino, que é misericórdia, o nível de misericórdia. Por isso, hoje,
né? Depois da queda do Beit Mikdash, não se pune mais com pena de morte. Mas no sétimo milênio, está escrito em Eixalma que pecar aos 100, que vai ser a maioridade com 100 anos, ela vai ser presa, mas aos 100 anos ela é executada por uma das penas, decapitação, fogo, fogueira, apedrejamento e asfixiamento, por asfixia. Então, a era messiânica é uma era inflexível, uma era de juízo. O juízo está no poder do feminino e a misericórdia está no poder do masculino. O atributo do julgamento exige resposta única, falando de Sefirá de Malchut, porque ela não tem como compartilhar. Por isso que Davi da Mele, os nossos mestres, dizem que ele ia nascer morto. E aí Abraão veio, deu um pouco dos dias de vida dele, veio Isaac, deu um pouco dos dias de vida dele, veio Jacob também, deu um pouco dos dias para completar para ele chegar aos 70, porque nem aos 70, e sabendo que Davi da Meller, Davi, o rei, ele viveu só 70. Foi uma vida breve, mas muito produtiva. Mas ele não ia chegar a essa data se não fosse os pastores, né, do nível de Zeampim, desses 6 níveis, já que esses 6 níveis, né, até Yosef Atzadik, que é o nível de Yesod, vai dando para Malchut, já que o feminino é doar, ou o masculino é doador, e o feminino é um receptor. Os 6 dias, por isso alguém tem que trabalhar os 6 dias para poder comer no Shabat. É claro, isso também é uma metáfora para a era messiânica, né? Que é preciso trabalhar os 6 milênios, a humanidade, para poder descansar no sétimo, que é a era messiânica, que é o Shabat, é um descanso. Um descanso porque a Tzhará, ela não vai ter essa mesma liberdade, né? Porque vai haver inflexibilidade, vai ser fixo, né? E o juízo é completo e verdadeiro. Para essa era da misericórdia, né? Por isso estamos nos 6 milênios, já que os 6 milênios está no nível de Zeampim, que é, como expliquei, essas 6 sefirotes, como mostrei lá na árvore da vida, pintado com letra, pintado as dimensões lá, estão pintadas com letra verde. E então, o atributo do julgamento exige uma resposta única, fixa e inflexível para qualquer erro, enquanto o atributo da misericórdia admite numerosas respostas flexíveis. Ou seja, o masculino é flexível, o feminino inflexível. Por isso, o julgamento vem da fêmea, que se deriva de uma única Sefirat, a Sefirat Malchut, como mostrei lá, que ela fica lá embaixo sozinha e é pertinente, está relativamente relacionada ao nosso mundo, o mundo da ação, a Asiá. E, portanto, tem apenas uma única resposta. Então, Malchut tem apenas uma única resposta, porque é inflexível, é fixa, é única. Já Zeanpin, por outro lado, é constituído de 6 sefirot, como mostrei. Vou repetir, Hesed, bondade, cada uma dessas representa um dia da semana, ou 6 milênios. É chamado de domínio masculino. E a união e o compartilhamento desses 6 níveis para dar para o feminino é o que está lá em Shir Hashirim. Quando você lê Shir Hashirim, que é o Cântico dos Cânticos, aquele amor é o amor entre Hashem e Bnei Israel, que Bnei Israel está no nível de Malchut, que recebe de Hashem. Já as nações do mundo estão no nível de Zeanpin, das 6 Sefirot. Então,
as 70 nações base do mundo estão no nível de Zeanpin. E, em algum aspecto, Israel está no nível de Malchut, a noiva, a mulher. Então, quando Hashem fala ali, não é para ser entendido um romance entre um homem e uma mulher. Não é assim. É uma metáfora entre os níveis de Zeanpin, esses 6 níveis, explicado aqui, esses 6 níveis de Sefirot, com Malchut. É um relacionamento entre eles. Não quer dizer que seja igual. É semelhante. E semelhante não é igual. Então, é semelhante ao relacionamento entre um homem e uma mulher. Semelhante, no entanto, não é igual. Deus nos livre. E faz um mal para o mundo quem lê e entende Shirashirim assim. Faz um desserviço terrível. Por isso, permite um conjunto infinito de respostas. Então, há flexibilidade. Por quê? Porque não é uma unidade, são 6 domínios. Então, há uma leniência, né? uma flexibilidade para um conjunto infinito de respostas. Isso falando das 6 Sefirot, que é chamada na nomenclatura de Zeanpin. Assim, sendo a origem do atributo da misericórdia. A misericórdia, portanto, está no masculino. Contudo, de fato, a providência, em sua totalidade, vem da Sefirat de Malchut. Então, a providência, a Parnassá que chega para a gente, toda a bondade que vem, que chega para a gente, é através da providência que se manifesta através de Malchut. Então, ela é inflexível, ela é única e só tem uma resposta. Se a pessoa vai ser Shomer Habrit, vai guardar a sua aliança com o Criador, não vai ser dado a imoralidade, ela tem uma resposta única, inflexível, através da providência que se manifesta de forma benéfica para a pessoa. Não é como Zeanpin, que a misericórdia tem uma possibilidade infinita de respostas diferenciadas para uma pergunta. Para uma pergunta, ou um comportamento, ou uma ação. Já Malchut, não, ela é inflexível, responde de acordo com a ação da pessoa. Sendo essa a definição do mundo. Mas para Malchut, reino, atuar alinhado à misericórdia, ou seja, alinhado agora quer dizer que eles estão unidos numa união divina. E é essa união divina, quando Malchut, o reino, está alinhado à misericórdia, que esses 6 níveis sefiróticos que eu expliquei ainda há pouco sobre Zeanpin, é essa união que Shirashirim está falando lá. O Cântico dos Cânticos, escritos por Salomão. Deve estar vinculado ao Zeanpin, a 6 Sefirot. Sendo esse o conceito da união divina. Entretanto, essa união tem lugar por intermédio de Yesod, fundação. Por quê? Porque Yesod, fundação, é o órgão genital do homem. E Malchut, realeza, é o órgão feminino na mulher. Então, Yesod, olha aqui, ó, Yesod, fundação, o órgão sexual, que é também chamado de justo, tzadik. Então, o órgão sexual de uma pessoa justa é chamado de tzadik. Por que é chamado de tzadik? Porque Yosef, ele está no domínio de Yesod, e nós vamos ver essa explicação mais adiante.
Porém, Iesod fundação representa dois estados, um de celibato e o outro de copulação. O estado de celibato, vamos falar aqui de Rabi Akiva, que já falamos nele nesse estudo, no início desse estudo, vamos falar um pouco sobre Rabi Akiva. Rabi Akiva era um homem letrado, já tinha 40 anos, e ignorante e agressivo. Que ele era comum ele dizer que tinha vontade de dar uma mordida na orelha dos sábios. Ele tinha aversão aos sábios. Mas ele encontrou uma moça chamada Raquel que se enamorou com ele. E ela, o pai era contra, porque queria que ela casasse com um sábio, um raham. E eles fizeram um voto um para o outro de que se ele estudasse, se Rabi Akiva se melhorasse, seus comportamentos. Veja que o homem não foi feito pronto. Eu falei isso no Brit Milá. Não é só questão do Brit Milá. É mudar os comportamentos, procurar evoluir enquanto pessoa, enquanto gente, ser mais gente a cada dia. Então ele fez isso, ele gostou muito dela e ele foi estudar. Ele foi à procura dos sábios e ele passou 12 anos estudando, longe de sua amada. Então aí, se ele não está com nenhuma mulher e ele está com seu órgão escondido, como diz os sábios, não está dado à imoralidade, aí ele tem uma resposta de Malchut, da realeza, que se manifesta de forma benéfica, como foi falado, através da providência. E o contrário também é verdade. O imoral vai ter uma resposta inflexível de Malchut, de acordo com sua imoralidade, também através da providência. Então, o tzadik, falando de Rabi Akiva, sim, porque ele entrou no estado de celibato. Aqui falamos que existe aí Iesod, o órgão sexual, que é também chamado de justo, tzadik. Um homem é chamado justo, mas o seu órgão é chamado de tzadik. Por quê? Porque ser tzadik quer dizer ser escondido e separado, longe da imoralidade. Então, o órgão da pessoa que se enamorou com a mulher, esperou todo o processo para cumprir, para depois entrar numa cópula, ele entra no estado de Rai. Rai quer dizer vivo. Então, o estado de celibato, né, Rabi Akiva, ele passou 12 anos, retornou, e quando ele retornou, ele escutou um Dom Juan falando com a mulher dele, dizendo: seu marido não com más intenções, dizendo: seu marido não vai voltar, você já esperou 12 anos. Aí ela disse: eu esperaria mais 12 para ele poder se tornar um grande sábio. E Rabi Akiva estava escondido, escutando. E aí ele não se revelou para ela que estava ali e voltou para o estado de celibato para estudar a Torá. E então, depois ele retorna com 24.000, né? Cada ano que ele ficou 12 anos, conseguiu 12.000 estudiosos, alunos dele. Depois ele retornou, depois de ter presenciado esse homem tentando, com más intenções com Raquel, ele voltou, passou mais 12 anos, voltou, então fazendo 24.000 estudantes, 12.000 para cada 12 anos. Ele ficou 24 anos no estado de celibato. Então, o órgão desse homem é chamado tzadik, justo, como diz aqui. O órgão sexual, que é também chamado de justo, tzadik. E ainda hoje em dia, pessoas que casam bem mais tarde por questão de estudar a Torá, e somente por esse motivo, que se mantém longe da imoralidade, então essa pessoa entra no estado de celibato. Então existe sim o celibato no judaísmo, não como no cristianismo, não é diferente, né?
É muito diferente. Então, e existe o estado de copulação, que também é um estado sagrado. Aí depois que essa pessoa estudou muito Torá, e ele, sei lá, ele está com 40, 35, 32, não sei, né, que era para ele casar bem mais antes, e ele... Então, isso é considerado benéfico, positivo. Agora, houve críticas, né, sobre Abi Akiva, porque 24 anos, né, mas para quem viveu 120, né, então, hoje em dia, não se pode passar tanto tempo assim também. Por isso, quando está nesse estado, é chamado de o justo, a fundação do mundo. Outro exemplo aqui é quando a mulher está em Nidá. Nidá é o período menstrual da mulher. Alguém que se afasta de sua mulher e cumpre a Alahá, não deitando com ela o homem judeu, então ele está no estado de celibato. Então ele entra no estado de chamado de o justo. O justo, que também é o órgão que está separado, não está indo contra a lei do Criador, porque ela proíbe a coabitação e a intimidade durante esse período menstrual. Então, nesse estado de celibato, é chamado de o justo. Eu tipifiquei aqui o estudo, né? Agora, a questão da nidá, fundação do mundo. Eu falei de alguém que, antes de casar, no noivado, não tem intimidade com a noiva, sem ter passado pela rupá primeiro, se abenou sem ter ido a um fórum perante as leis do lugar e se casado. Então, o órgão dessa pessoa é chamada de tzadik. O órgão sexual mesmo, que é também chamado de justo tzadik. Vamos continuar. Aqui, a palavra mundo é olam, indicando também elam. Elam, que vem da mesma raiz de olam, mundo. E elam quer dizer escondido, ou seja, o órgão não está sendo usado deliberadamente para fazer a imoralidade ou descumprir o que está escrito, seja na Torá ou na Torá de Oraita, onde está explícito claramente na lei de Moisés, ou nos mandamentos chamados de Rabanan, que também tem muita força, que são os mandamentos rabínicos. Assim sendo, Yesod de fundação é chamado justo quando o órgão sexual está escondido e não é expressado. Similarmente, José do Egito é chamado de justo de Sadik, precisamente porque se recusou a copular com a mulher de Putifar. Quando o Yesod, fundação, está nesse estado, não há união entre Ze Anpin, aquelas 6 sefirot que está no nível do masculino, e que tem como lugar de conexão Yesod, e o lugar receptor, que é o da fêmea, que é Malchut, que é a última sefirá de cima para baixo. Então, eles estão separados. Quando eles estão separados, então Ze Anpin, que é as 6 dimensões que chamamos por Midat Arachamim, e medida de quê? Medida de misericórdia, que está no aspecto do masculino. Está separado por causa das leis de Hashem. E a fêmea, que é Midat Adin. Então, o homem entra nessa questão de ser chamado a fundação do mundo, por causa que o órgão está escondido. E explicamos isso pelos termos Olam e Elam. Olam, mundo, e Elam, escondido. A fêmea está, então, em estado de julgamento, seja por nidá, que é chamada de regra, e por regra já entendemos que é julgamento,
seja por ele estar estudando mais Torá e querendo cumprir mais o seu Criador, cumprir mais a vontade do seu Criador, se tornar mais sábio, e deixando o casamento, postergando o casamento, entra no yeshivá, vai só estudar Torá integralmente, postergando o casamento, o seu órgão é chamado de tzadik, está escondido, e é esse homem, Yesod, fundação do mundo. E a fêmea em estado de julgamento. No outro estado, Yesod, fundação, é chamado de Rai, vivo. Disse que está vivo quando está funcionando, não está mais escondido. O órgão está funcionando durante a copulação. Para quê? Por que é chamado Rai? Rai porque vai trazer uma vida. E é para esse motivo e é somente para esse motivo que duas pessoas se unem, um macho e a fêmea, para trazer vida. Com a copulação é Rai. Passou o estado de Nidá, teve lá, banho ritual, a mulher teve lá, está preparada para ficar com o seu marido. Ainda tem a questão também que os sábios da Guimará e da Mishnah, eles só tinham esse estado de Rai por conhecer profundamente a Torá e a Kabbalah. Eles tinham esse estado de vivo, de copulação com sua esposa, mesmo que ela tivesse, por exemplo, tivesse no estado já de purificação do seu estado menstrual, já tivesse feito tevilá e tudo, digamos que tivesse já tudo numa boa no domingo, para eles se juntarem ao estado de copulação, ainda assim esses homens, por conhecerem os 6 dias, eles ficavam segunda, sexta ou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, separados, porque sabiam que desse segredo de Ze Anpin e seus órgãos sexuais em estado escondido causava que eles se tornassem ainda mais fundação do mundo e por ter seus órgãos sexuais chamados por tzadik e por Shabat ser o domínio da fêmea, eles só tinham cópula, por isso Zohar fala que os grandes mestres tinham cópulas uma vez por semana e era no Shabat, porque assim trazia almas sagradas para o mundo. Então, eles tinham esse estado chamado Rai somente no Shabat, mas durante os 6 dias, que são chamados Zeanpin, eles entravam no segredo de fundação do mundo, seus órgãos chamados por Tzadik, como lemos anteriormente aqui no Midrash do Rabino Nehunia Ben Akaná, e essa explicação é do Raham Aryeh Kaplan, que sua alma descanse em paz. No outro estado, o Yesod de fundação é chamado Rai, vivo. Disse que está vivo quando está funcionando durante a copulação. Se alguém busca ser um justo, desperta essa contraparte nas alturas e realiza a união divina. Então, se alguém está procurando sua alma gêmea e está sendo imoral, tendo relações com outras mulheres escondido, então ele está causando que não haja um despertamento no mundo superior, e ao invés de ele aproximar, ele só afasta essa contraparte que é a sua alma gêmea. Então, se alguém busca ser um justo, tzadik, e já entendemos a conotação de justo, não é só através de uma pessoa ser, não só de uma pessoa, mas também desse domínio no homem, a saber o seu órgão, como ele vai ser Shomer Habriti. O que significa Shomer Habriti? Shomer Habriti significa guardião do pacto. E onde é que é o pacto? O pacto é no órgão sexual. Então, desperta essa contraparte nas alturas.
E Hashem aproxima essa pessoa dele. Hashem tem os seus meios e realiza a união divina da forma apropriada, segundo as leis de Hashem. Pode, então, viver e ocupar a terra. Viver e ocupar a terra está falando aqui também de sua descendência, né? Que terra é Malchut. Mulher também é chamada terra e o homem é chamado céus.